É o seguinte, ô, José, eu tenho um carinho pelo Ciro. Tem gente que acha que eu não deveria ter mais, mas eu tenho. Eu tenho um respeito pelo Ciro. Ele foi muito leal quando esteve no governo comigo. Ele disputou as eleições de 2002, eu ganhei e convidei para o governo, ele veio. Em 2006, quando ele foi deputado, eu era contra ele ser deputado, eu convidei ele para ser presidente do BNDES, ele não quis. Então, o Ciro agora está fazendo uma inflexão política, na minha opinião, equivocada. Ele resolveu colocar o PT e a esquerda como inimigo para tentar namorar quem? Qual é a dama que ele acha que ele vai ganhar nesse baile do jogo político? Os herdeiros do Tucano? Não. Os tucanos vão ter candidatura própria e certamente não será o Ciro. O Ciro quer agradar quem? Os setores da direita? Os setores da direita vão com o Bolsonaro. Então o Ciro tem que botar na cabeça que ele precisa apenas aprender de forma civilizada a respeitar os outros como eles gostam de ser, como ele gosta de ser respeitado. Então, como eu acredito que ele pode mudar, como eu acredito que muitas vezes o bom senso, sabe, posa na cabeça das pessoas, eu ainda espero o Ciro afável, sabe, com a esquerda. Você sabe que a briga do Ciro com o PT não é de hoje. O Ciro, aí em Fortaleza, ele nunca aturou o PT, apesar de ter tido comportamentos extraordinários. Ele tem momentos de grandeza, mas ele tem rompantes, sabe, de ódio que não cabe na política. Olha, vocês não têm ideia, as pessoas que querem examinar temperamento, é muito engraçado o Lula passou anos, né, com a carranca dele próprio e, de repente, contratou um marqueteiro que criou uma versão do Lulinha Paz e Amor e ele agora dá lição de moderação. Isso é ótimo, está muito bem, mas eu sou indignado e nunca exerci minha indignação para baixo. Sabe, nunca ninguém me viu humilhando uma pessoa humilde, uma pessoa modesta. Eu brigo para cima, porque eu considero mesmo que o Brasil é um país que tem uma fração da sua elite completamente descomprometida com a vida real do nosso povo. Mas dizem isso porque não pode dizer nem que eu sou ladrão, 40 anos, nunca respondi, nunca na vida, nem passei absorvido por nenhum tipo de ladroeiro ou malfeito ou de corrupção, nunca. E todas as grandes experiências que eu tive de ministro, 2 vezes, governador, prefeito, eu tive a sorte e a honra de servir bem ao povo que confiou a mim essas missões. O que deixa o Lula desesperado, e porque ele tenta querer reduzir o que o Ciro fala sobre o PT ao temperamento. Porque ele não tem resposta para o que o Ciro fala. O Eunício Oliveira levanta 60 processos contra mim. Todos por dano moral, nenhum por calúnia. Porque eu denuncio que o Lula pessoalmente deu, né, R$1 bilhão de contratos sem licitação, superfaturados para o Eunício Oliveira na Petrobras. O Eunício me pôs 60 processos. Sabe, o Eduardo Cunha me processou. Porque eu disse, Lula, você vai entregar Furnas para o Eduardo Cunha roubar, ele vai comprar a maioria da Câmara e vai virar o presidente da Câmara e o homem na linha de sucessão. Me processou. O Michel Temer me processou. O Brasil, quando aconteceu as eleições de 2002, o Brasil tinha menos de 300 mil pessoas apenadas no sistema prisional. O Brasil adotou a estúpida política de guerra contra as drogas e hoje nós temos 880 mil pessoas dentro dos presídios e se nós executássemos os mandados de prisão, que há mais de 250 mil pendentes de execução, o Brasil já estaria com a macabra estatística de 1.100.000, 1.200.000 pessoas presas. Quem são esses presos? São os bandidos, né, que traficam, que fazem o narcotráfico internacional? Não. Quem são os presos? Essa imensa população. São os malversadores do dinheiro público? Uma minoria ínfima. A concentração bancária no Brasil, produzida no período lulopetista, é a pior do mundo capitalista. 5 bancos controlam 82% de todas as transações financeiras, o que impõe ao empreendedor brasileiro a pior taxa de juros na hora que o governo está pagando a menor Selic da história. Então, repare, a concentração de renda no Brasil é a pior do mundo organizado. 5 brasileiros, apenas 5, os dedos de uma mão, acumulam a renda equivalente aos 100 milhões de nacionais depois de 14 anos de lulopetismo. Faz 10 anos que o Brasil cresce em média 0,2% negativo. É uma década inteira
jogada fora, enquanto nascem 2 milhões de bebês precisando, sabe, ter creche, ter maternidade, ter educação, ter oportunidade de trabalho, qualificação, de se proteger da violência. E é nisso que eu penso toda hora. E eu conheço o Brasil, eu tenho, profunda intimidade com a vida real do Brasil, e eu quero ser o cara que vai ajudar a construir um novo projeto nacional de desenvolvimento. Para isso, eu vou precisar e vou conversar com todo mundo de boa vontade no Brasil. Cada uma dessas expressões representa um conflito político, ideológico, modelar, nos quais esses conflitos nós estamos sendo fragorosamente derrotados no meio da opinião do nosso povo. Projeto supõe o fim da ilusão neoliberal, porque o neoliberalismo não é um palavrão. O neoliberalismo é uma proposta de economia política que consulta a profundidade psicológica da humanidade, que viu ser transferida inconscientemente a sua ansiosa e frustrante busca pela felicidade de um ambiente subjetivo, amoroso, romântico, da insurgência revolucionária para o consumismo. Então, ser feliz hoje não é quanto de uma vontade romântica de amar, de poetar, de ouvir música, não é? De estar ao lado da causa revolucionária do povo, eu consigo, como a nossa geração, não é? Se bastava, com todos os antagonismos, nós tínhamos uma psicologia felicitante. Hoje, a juventude é esmagada por uma crença ilusória, inconsciente, de que ser feliz é a resposta a quanto de uma expectativa de consumo dramaticamente sofisticada e inalcançável a garotada dá conta de praticar com a renda apertada que tem, que a sua família jamais vai ter. Isso faz com que a felicidade, não é, seja buscada no entrechoque de uma concorrência que vai nos garantir o menor preço com a melhor qualidade do bem e serviço, que é a grande mitologia neoliberal. É por aí que ela entra na alma do nosso povo. E não será com retórica que nós vamos resolver isso, senão com exemplaridades. E há aqui todo um por fazer. Mas o fato é que projeto supõe um plano, supõe coordenação, supõe metas, objetivos, prazos, orçamentação, divisão de custos e a inerência do conflito distributivo nessa repartição de custos. E neste por fazer, só na primeira palavra, o Brasil está esmagado e sendo derrotado fragorosamente. Nacional por quê? Ora, o padrão aspirado de consumo, que está na alma do mais ignorante dos africanos, sul-americanos, europeus, asiáticos, é igualizado. Porque a única coisa que está globalizada é a informação deste padrão de consumo maravilhoso, inacessível, porém perseguido como expressão simbólica do êxito social ou da abastança no estar na vida, a felicidade consumista. Pois bem, se esse produto ou serviço globalmente oferecido está na alma de todo mundo, na informação de todo mundo, a condição de oferecê-lo e de acessá-lo não é global. Ela é intrinsecamente nacional, porque a condição de produzir basicamente segue sendo dramaticamente nacional. Juro, perfil do capital, sofisticação tecnológica, o tamanho da escala dos bens e serviços que os transforma em dramaticamente baratos, sob o ponto de vista daqueles países que, não tendo juro barato, capital de longo prazo, sofisticação tecnológica ou grandes aparatos empresariais de escala global, e que é o caso do Brasil, nosso produto ou serviço sai malajambrado, mais caro e não guarda coerência com a aspiração de consumo do nosso povo. É coisa prática. E não é que a gente possa resolver isso com restrição ao comércio exterior. É agora a pandemia mostrando que o Brasil não sabe mais fazer vacina. Nós sabíamos fazer vacina há 100 anos atrás. O Brasil precisa importar insumos tecnológicos rudimentares, como respiradores e monitores de UTI. 86% da química fina brasileira, os fármacos, os químicos que agora estão faltando para dar anestesia nos pacientes que vão ser intubados ou que já estão sendo intubados recentemente, o Brasil desaprendeu a fazer nesta vã ilusão de que o mundo vai especializar a produção de um jeito tal que para nós toca ser um buraco de mineração e uma grande fazenda de proteínas animais e vegetais. Essa conta não fecha. Por isso há de ser nacional o projeto. E nós não teremos esse assunto de forma trivial.